Livro de Isaías, capítulo 40. Do verso 18 até o verso 31. Livro de Isaías, capítulo 40, do verso 18 até o verso 31. Diz assim: A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes, e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Senhor, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem há esquadrinhação no seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vocês poderiam ler do verso 28 ao 31, vamos lá, gente, 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, o livro de Isaías é muito interessante. Todos vocês sabem que a Bíblia inteira tem
66 livros. E que este livro de Isaías tem 66 capítulos. Todos vocês sabem que a Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Isaías, 39 capítulos fala da lei e os outros 27 fala do Messias, da vinda do Messias. Vejam outra coisa interessante. Se a Bíblia tem 39 capítulos ou 39 livros no Velho Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento é o livro número 40. Perfeito? É o livro número 40. O livro número 40 é Mateus. Isaías, capítulo 40, verso 3, diz assim. Isaías, capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Esse é o texto de Isaías 40, verso 3. Mas o livro número 40 é o livro de Mateus. São 39 no Antigo Testamento, o primeiro do Novo Testamento é Mateus. Então, 39, 40. No livro de Mateus, o capítulo 3, que é o livro número 40, mas no capítulo 3 do livro de Mateus, ele inicia exatamente com a mesma mensagem. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, endireitai ou preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o livro de Isaías, ele é muito, muito, muito especial. Maravilhosamente lembrado por Jesus, é o livro mais lembrado por Jesus no Novo Testamento. Bom, se nos primeiros 39 livros da Bíblia estamos dentro daquilo que nós chamamos de lei do Velho Testamento, abre-se o primeiro livro do Novo Testamento com a didática da graça. Toda a Bíblia é graça, inclusive a lei é fruto da graça. Porém, a partir do Novo Testamento se está a explicar mais sobre a graça. Agora veja, no livro de Isaías, os 39 primeiros capítulos falam só da lei. E abre o capítulo 40 falando exatamente do reino de Jesus. E é isto que eu gostaria de pensar com os irmãos. Na evolução da narrativa do livro de Isaías, a gente percebe com clareza alguns traços muito característicos, que são exclusivos para Jesus. Exemplo, o capítulo 9 do livro de Isaías, tal como na lei de Moisés, aponta para o nascimento de Jesus. Um filho se nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando chega no capítulo 40, falando desse mesmo Jesus, é anunciada a vinda do Senhor Jesus. E aí inaugura-se uma nova narrativa cujo teor aponta para a promessa da vinda de Jesus. E aponta para isto dizendo que aqueles que estiverem em Jesus terão uma vida diferente daqueles que vivem aquela vida cansada anterior. Então veja. Vencida esta etapa só de apresentação do livro de Isaías, você que é estudioso, acho que você vai gostar muito de ver isto.
a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, se é Jesus quem governa a tua vida, é possível caminhar sem se cansar e correr sem fadigas extremadas, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos. Não há ninguém que não tenha lutas, todos nós as temos, não é? Cada um a seu modo, cada um a seu tempo, cada um a sua têmpera, né? Mas se Cristo governa a nossa vida, como lemos agora há pouco, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora veja, por óbvio, não está se falando de forma simplista de exercícios físicos. Claro, porque isso não ia se coadunar com o restante do texto bíblico. E não podemos isolar textos. A Bíblia é um todo, não tem ponta solta. Aqui está se falando da caminhada espiritual, da carreira da fé. Diga aí, caminhada espiritual, jornada da fé. Certo? Em nossos dias, há muita gente espiritualmente cansada, ou não? Em nossos dias, é comum encontrarmos pessoas exaustas espiritualmente, às vezes ministerialmente. Perguntaram para um pastor: o senhor já teve vontade de parar no ministério? E ele respondeu: toda segunda-feira. Porque é quando chegam as contas. Em nossos dias encontramos muitas pessoas a ponto de desistir por causa da fadiga espiritual. Hoje, a palavra de Deus quer tratar com pessoas que se sentem assim. Estava em casa hoje, no escritório, escrevendo, e entendi da parte de Deus que o Senhor deseja tratar com pessoas que se sintam espiritualmente exaustas, cansadas, fatigadas. Deus fez uma promessa de fortalecer o cansado, de dar força ao que já não tem mais vigor. E quem sabe esta mensagem tenha vindo do céu para você que está ouvindo a palavra do Senhor hoje. Vamos ler com atenção. Veja o verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele, Deus, nunca se cansa. Deus nunca fica fatigado. Não há esquadrinhação do entendimento de Deus. Ninguém consegue ler a mente de Deus. Verso 29. Este Deus, que nunca se cansa, Ele dá vigor ao cansado. Ele, este Deus que nunca cansa, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E aí ele vai dizer no verso 31, no verso 30, os jovens se cansam, se fatigam, os jovens certamente caem, porém, os que confiam no Senhor, os que esperam em Deus, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Tem um hino na harpa, alguém acha ele para mim aí? Os que esperam no Senhor. Que número? 409. Vamos lá, gente. Edilson, vai ali cantar. Edilson é músico, vamos lá. Dirige a DSM lá de Vila da Promessa. Vamos lá, gente. Primeira estrofe e o coro. Bom, vamos cantar inteiro, vamos embora. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifarei. É fracos vocês já ou velho, do céu vigor terei. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Então veja, essa música quem escreveu foi o irmão Paulo Leivas Macalão, que é o fundador do nosso ministério, um homem de Deus. Há momentos na vida que a gente está muito cansado, não é? Mas ainda que o nosso corpo físico esteja cansado, espiritualmente nós renovamos as forças em Deus, porque esperamos em Deus. Agora veja, esperar em Deus significa não alimentar expectativas fora de Deus. Se vocês quiserem escrever, escrevam. Esperar em Deus significa não alimentar expectativas fora de Deus. Vou dizer de novo. Esperar em Deus significa não alimentar expectativas fora de Deus. O problema é que o ser humano aprendeu a esperar mais no homem do que em Deus. E por isso vive cansado espiritualmente. É preciso observar, com temor de Deus, o que Deus fala sobre os homens, todos os seres humanos. Vai no mesmo capítulo 40 de Isaías, vai no verso 3. Bom, ele começa falando de consolo no verso 1, depois ele diz para falar benignamente a Jerusalém, no verso 2, e diz voz do que clama no deserto, no verso 3. Aí veja ele dizendo: endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos. O que está torcido vai se endireitar, o que é áspero vai se aplanar. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Vós que dizeis, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne, escuta esta aí. Eu peço que coloquem sua atenção na palavra. Toda carne é erva. Toda carne é erva. E toda a sua beleza, beleza da carne, a beleza humana, como as flores do campo,
Uma boa comparação, certo? Mas o verso seguinte diz: quando seca a erva, caem as flores. Quando sopra nelas o vento, o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é... Ok? Verso 8. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste. O que ele está dizendo? Se você espera no homem, o homem se acaba. É melhor esperar em Deus, porque a palavra de Deus permanece para sempre. O homem passa, mas Deus não passa. Entenderam bem, sim ou não? Está claro aí, gente? O que se pode esperar de uma erva que seca com o tempo? Esta é a razão porque não se deve esperar nos homens. A gente deve esperar em Deus. Ele subsiste para sempre. Está claro aí, pessoal? Jeremias, colega de Isaías, 100 anos de diferença. No capítulo 17 do livro de Jeremias, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira. Tamargueira é um tipo de um arbusto do deserto. E não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então quem se aparta de Deus, para tirar a confiança que estava em Deus, para colocar a confiança no homem, não passa de um arbusto no deserto. Está claro aí, gente? Sim ou não? Em contrapartida, o Espírito Santo apresenta como é que vivem os que confiam em Deus. Está no verso 7 do mesmo capítulo 17 de Jeremias. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque este homem, diferente do arbusto do deserto, será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, logo a seguir, ele aponta a razão da inteligência espiritual, de se preferir confiar em Deus do que confiar nos homens. Veja o verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, Deus, esquadrinho o coração. Louvado seja Deus, glória a Deus. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo as suas obras, ou segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Então, por mais que isso esteja claro na palavra, parece que este é o problema do ser humano. Porque mesmo na igreja, bastante gente, ao invés de confiar em Deus, fica confiando no homem. E o homem é homem, como qualquer outro homem. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Então, primeira coisa é esta: esperar em Deus ou esperar no Senhor significa
não alimentar expectativas fora de Deus. Segunda coisa, muitas pessoas aprendem a esperar em pessoas do que esperar em Deus. E aí está o problema. Infelizmente, muitas pessoas foram condicionadas. Pior do que isto, se acostumaram a esperar nos homens aquilo que ele deveria esperar em Deus. O Espírito Santo então alerta, pelo ministério de Isaías, que todas as pessoas passam como erva. As pessoas se modificam ao sabor dos ventos. E isto complica a percepção do que é justo, percepção do que é justiça. Então, espiritualmente, a gente precisa colocar a nossa expectativa em Deus. Porque os homens falham, erram, mudam, tomam decisões das quais se arrependerão depois. Quero contar um negócio para os irmãos. Eu cheguei aqui em 2000. Os irmãos mais antigos lembram. O pastor anterior, pastor Aparecido Dias, tinha feito uma convocação das congregações para um trabalho aqui na sede, não me recordo bem qual era. Me parece que era Santa Ceia, mas eu não tenho certeza. E naquele dia, o templo não era como é hoje, era outra coisa. Uma das congregações não veio. Eu fiquei bravo. Obreiro jovem. Fiquei muito bravo. Chamei um irmão, mandei lá, na congregação. Estava tendo culto de crianças lá. Então, eu falei, tá bom. Naquela noite, amanhã tem reunião, convocado o irmão e tal. De manhã eu substituí o dirigente. À noite, aqui tinha uns 30 crentes, não tinha mais do que isso. Do lado dali ficou cheio. Bastante gente. Falei, olha que benção, bastante gente hoje. Terminou o culto. A minha sala era lá onde é a porta. Eu saí e fui para lá. Aquele grupão de gente foi tudo lá. E conduzia aquele grupo uma senhora de idade, bem idosa, baixinha, cheia de Deus. E ela disse assim, irmão pastor, o senhor poderia ouvir a gente? Falei, entra a senhora aqui, eu ouço a senhora representa os outros. Falou, não, queria que todo mundo entrasse. Ouve a gente, pastor. Tá bom. Entrou todo mundo na sala. Ficou apertado. A irmã disse assim, irmão pastor, nós não viemos aqui brigar com o senhor. Nós não viemos aqui pedir para o senhor mudar nada. Nós só viemos aqui pedir perdão para o irmão. E dizer que não foi o dirigente que errou, fomos nós. Porque a gente pressionou ele, que tinha trocado o pastor, e se tinha trocado o pastor nem ia saber. Aquilo foi uma facada, irmãos. Eu fiquei com uma vergonha que vocês não fazem ideia. Chamei irmão Osmir era o vice-presidente da igreja. Pedi para ele congregar lá naquela tal congregação na terça-feira. E dizer que o irmão ia ficar lá e ele ficou lá. Porque eu tomei uma decisão precipitada. Alguns dizem que quando o pastor toma uma decisão, ele não pode revogar. Não é? Eu fui orar sobre isto. Eu, na minha oração, disse, Senhor,
Agora eu vou mudar a decisão, como é que vai ficar um negócio desse? Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você precisa mais coragem para corrigir o que você errou ou para manter o que você fez de errado? Você está pensando que eu vou apoiar o que você errou? Na terça-feira, irmão Osmi foi lá e manteve o irmão lá. Porque é preciso mais coragem para corrigir o que está errado do que para manter o errado. Pergunta para o vizinho: você entendeu bem isso? Eu estou contando algo para vocês que aconteceu aqui há 20 anos atrás, nesta igreja. Entenderam bem? Agora, o Espírito Santo nos alerta de que os homens falham, tomam decisões que se arrependem. Enquete: tem alguém aqui que nunca se arrependeu de algo que fez? Levanta a mão aí. Tem alguém aí que já fez alguma coisa que não deveria ter feito? Levanta a mão aí. Olha para o colega e diga: bem-vindo, a gente é tudo gente, igual todo mundo. Né? Somente Deus é capaz de sustentar espiritualmente a todos nós. Homens, quando têm o Espírito de Deus na vida, são capazes de pedir perdão, mesmo que estejam em posição de decisão. É somente Deus que nos leva a enxergar que a coluna de sustentação da fé é Deus e não os homens. Jesus é o nosso exemplo, Ele é o nosso caminho, ou como diz o apóstolo Pedro, Jesus é o sumo pastor das ovelhas. Aliás, o escritor aos Hebreus, vai lá, capítulo, acho que é o 13, Hebreus 13, verso 20, Hebreus 13, 20, está escrito assim: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, grande pastor das ovelhas. Quem é o grande pastor das ovelhas? Jesus. Levanta a mão e diga aí: Jesus é o grande pastor das ovelhas. Tem coragem de falar mais forte, gente? Vamos embora. Entenderam isso? Nós do ministério somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo diz que a igreja é a lavoura de Deus e nós somos cooperadores de Deus. Vai lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 1 até 4, acho assim. Vamos lá. Aos presbíteros. Quem está falando isso aí é Pedro. Quem é o Pedro? Quem é o Pedro, gente? Pedro é um dos apóstolos de Jesus. Mas ele não é só um dos apóstolos. Ele é a pessoa a quem Jesus disse para apacentar o rebanho. Foi o primeiro líder da igreja. Mas na hora dele falar, ele não está dizendo assim: aqui está dizendo eu que sou o chefe de todo mundo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, está dizendo uma pessoa que é presbítero, junto com os outros presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. E testemunha das aflições de Cristo. Participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deste rebanho. Veja como cuida das coisas. E você não deve fazer isso por força, deve fazer isto voluntariamente. Não pode fazer isto esperando o que vai ganhar disto.
Não pode ser por torpe ganância, mas tem que ser de ânimo pronto. Não pode ter domínio como alguém que domina sobre a herança de Deus. Diga aí, a igreja é a herança de Deus. Forte, gente. Como é que tem homens que querem dominar sobre a herança de Deus? Daqui a pouco eu falo de liderança, porque alguém está assustado já. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Se o pastor não puder ser exemplo, vai vender batata, vai vender pastel na feira, vai fazer outra coisa. Entenderam bem? Porque prega-se muito mais com o jeito de viver do que com o microfone na mão. Tem gente que com o microfone na mão parece que a igreja vira um aeroporto cheio de helicóptero. Mas a vida é um problema. Enche aquele montão de gente, né? Mas aí daqui a pouco está cheio de tranqueira na vida. Sirva de exemplo ao rebanho. Próximo. Porque quando aparecer o sumo pastor, aquele que trabalhou daquele jeito lá vai alcançar a incorruptível coroa de glória. Por isso que a Bíblia diz que aquele que milita não será coroado se não militar legitimamente. O que adianta fazer um monte de coisa se não for legítimo? Então, todos nós somos ovelhas do Senhor. Vai lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, eu acho. Ezequiel 34, verso 30. Vamos lá. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens vocês são, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então, gente, precisamos entender que Deus está cuidando de nós. Ele mesmo deu para a igreja. O pastor é um dom de Deus para a igreja. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pastor é um dom de Deus para a igreja. Para orientar, ensinar, instruir, ajudar. Agora, algumas pessoas acham que ter títulos na obra é para ver quem é maior. Perguntaram um dia para Jesus, quem é o maior no reino? Jesus falou, arruma um menino aqui. Trouxeram um menino lá, diz assim, ó pessoal, vocês não se converterem e não ficarem igual esse menino aqui, vocês nem entram lá. Vocês estão preocupados de saber quem é maior? Para ser maior lá, precisa entrar lá. Perfeito? Agora Jesus está dizendo, se não se converter e não ficar igual o menino, nem entra lá. Como é que você quer ser maior? Só se for maior aqui. Mas aqui passa logo. E a nossa fé vai nos levar para a eternidade. Eu fico só pensando em uma turma que acha que o reino de Deus acaba aqui. Para entrar lá, Jesus que falou isso. Se vocês não se converterem e não se tornarem como este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não entra. Olha aí para o vizinho e diga, que pena que eu cresci. Forte, gente. Tem gente que já ficou grande demais. Quando o filho é pequenininho, quer ir com o pai para a escola. O pai, quando pode levar o filho para a escola, é um orgulho para o filho. Pequenininho, papai está me levando. Às vezes a pé, às vezes de bicicleta. Às vezes tem uma Brasília velha com buraco no assoalho. Mas o pai está levando. Mas aí o menino vai crescendo, fica adolescente.
Aí disse, pai, para aqui na esquina que eu vou a pé. Não é assim? Quando é pequenininho, o pai vai lá na loja e compra um conga. Lembra do conga? Conga, dá um chulé lascado aquele negócio. Lembra do conga? Tinha 2 tipos de conga. O mais moderno era mais bonitinho. Depois abriu um negócio chamado bamba. Hã? Vocês estão rindo que vocês são tudo daquele tempo, né? O quichute, se a gente usasse quichute, o pastor excluía. Quichute era pecado. Gente. 2 coisas não podia, nem quichute, nem calça, rancheira, calça rancheira, que é o famoso jeans hoje. O nome era calça rancheira. Se usasse calça rancheira e quichute, não. Aí o pai ia lá, comprava um conga, o menino ficava todo feliz, papai me deu um tênis novo. Vai crescendo um pouco, viu outro que tem um que a luz pisca, que quando pisa no chão acende, não sei o quê. Aí fica, por que o meu é assim? Olha para o vizinho e diga, que pena que eu cresci. Porque quando a gente começa a crescer demais, começa a ficar muito seletivo. Quando a gente ainda tem aquele primeiro amor na alma, a gente vai para o culto, a gente não quer saber quem é que vai pregar. A gente só quer saber que Deus vai falar. Mas quando a gente começa a ficar muito grandão, não, isso aí não dá para escutar não, caipira, não sabe nem falar. Aí já começa a selecionar, aí cria um fã-clube de pregador. Aí tem alguém que diz, eu sou o homem que cuida da agenda do pregador. Esta semana ele vai estar em tal lugar na segunda-feira, vai todo mundo para lá. Terça-feira em tal lugar, vai todo mundo para lá. Quarta lá, quinta lá, sexta lá, sábado. E aí fica aquele fã-clube de pregador. Eles nem querem saber se Jesus está lá, se o pregador estiver, tá bom. E faz assim com o pregador, faz assim com o cantor, faz assim com um monte de gente. Mas a nossa referência é Cristo. E se estamos na presença de Deus, não importa quem é que vai falar, Deus é que vai mandar a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os homens não podem se esquecer que são como ervas, e ervas murcham. Agora tem umas coisas que retardam um pouco, que demoram um pouco mais. Começou a cair as coisas, vai lá e enche de botox, tal, dá uma melhorada, segura, né? Mas murcha. Uma hora acaba. Homens não podem se esquecer que são como o vapor que se esvai, como a neblina de manhã, que chegou o sol, ela vai embora. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então não é inteligente esquecer isto, para que a gente não seja tentado a achar que a gente é melhor que o outro, que a gente é superior ao outro, que a gente deve falar e todo mundo deve baixar para a gente. Não. Aliás, a Bíblia diz, cada um de vocês considerem o seu próximo como superiores a si mesmo. Não é assim que está escrito? Não é inteligente achar que todos devem se curvar ao que você pensa, porque pode ser que alguém está vendo as coisas de outro ângulo, e que você, por causa da arrogância, está meio cego, imaginando que ninguém é capaz de pensar o que você pensa. Uma vez eu estava reclamando com a Suzy, eu estou cansado, que eu falo uma coisa, a turma demora para entender. Ela falou assim, calma. Se ele pensasse exatamente como você pensa, do jeito que você pensa, na velocidade que você pensa, não precisa de você. Simples assim. Olha para o outro e diga, seja mais humilde um pouquinho, irmão.
Não é inteligente imaginar que a gente pode tudo o que quer. Porque tem hora que Deus fala não. Ou não tem? Imagina o Davi ajoelhado 7 dias sem parar, sem comer, sem beber, sem tomar banho, jejuando. E Deus falou não, não e não, e pronto, acabou. Tem hora que Deus fala não. Não se pode pastorear como tendo domínio do rebanho. Diga, o rebanho é a herança do Senhor. Tem gente que assume um lugar e parece que é pastor do prédio. Primeiras coisas que começa a fazer é espantar os crentes mais antigos. Não, porque o meu jeito de trabalhar, Deus manda tudo novo. Então, ao invés de você ir para uma igreja, arruma um circo. Enche lá e bota os chitãozinhos chororó. Vai encher rapidinho. Vai encher a igreja, é simples. Faz um monte de propaganda e traz um monte de gente famosa. Enche. Mas fidelidade não se mede assim. A obra de Deus é diferente. Na obra de Deus, ovelha gera ovelha. Fala forte aí, na obra de Deus. Ovelha gera ovelha. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio para vocês. Se eu tivesse pensado, eu tinha falado com o Edmilson para botar ali. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma pesquisa do Instituto Haggai. 49,7% das pessoas que são evangelizadas e encontram Jesus, 49,7% são apresentadas a Jesus por parentes ou amigos próximos. 29,9% amigos próximos. 4% através de cruzadas de evangelização. 3% através de distribuição de literatura. 3% através do trabalho pastoral. 2% através do rádio. Deu para perceber? 1% através da televisão. Então, 50 mais 30 dá 80, 84. 84% daqueles que encontram Jesus é uma ovelha gerando outra ovelha. Mas a gente fica inventando moda. Olha para o vizinho e diga, você entendeu isso, irmão? Se alguém quiser, essa pesquisa está aqui. Pede lá para o Edmilson que ele passe para vocês. Gente, um comportamento de domínio revela o caos espiritual que é gerado pela soberba da vida. E a soberba é própria de gente neófito. O que é neófito? É quem não sabe, sabe que não sabe, mas de vez em quando grita que sabe, e discute com quem sabe, falando que quem sabe não sabe, e que ele é que sabe. Isso é um neófito. Entenderam bem? Isaías capítulo 64, vai lá, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo,
todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. O problema da falha da justiça humana é que, por mais autêntica que seja, é humana. E por mais forte que seja aquela performance da fé, não elimina a nossa dependência de Deus. Se Deus não agir, não tem quem faça nada. O pregador pode suar de torcer a camisa. Se Deus não convencer o pecador, nada feito. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Número 3. Apesar desses lados ruins de que agora falamos, é possível caminhar sem fadiga. Diga, apesar das lutas, é possível caminhar sem fadiga. E é possível porque Deus cuida da gente. Veja. Alguém poderia dizer: se isto é assim, pastor, por que que eu vivo cansado espiritualmente? Vamos ler o texto de novo. Verso 31. Os que esperam no Senhor. Aí está o segredo. Veja lá o verbo esperar. Este é o segredo. Alguns se sentem espiritualmente exaustos. Alguns se sentem fracos ou frágeis espiritualmente. Há momentos em que não consegue vislumbrar a dianteira. Há momentos em que as forças parece que estão indo embora. Tem uma menina que canta: estou sentindo as minhas forças indo embora. Não lembro o nome dela. Então o Espírito Santo tem a resposta. E a resposta é esperar em Deus. Mas o que é isso? Lá no início já falamos que esperar em Deus significa não alimentar expectativas fora de Deus. Ou você espera em Deus, ou você espera nos homens. E para que você não fique espiritualmente exausto, o que o Espírito Santo está falando é: para de esperar nos homens, comece a esperar em Deus. Agora, quem renova as suas forças? Os que esperam no Senhor. Por quê? Porque a força dele está no Senhor. E então isto os mantém motivados a prosseguir. Vai lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 5. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5. Quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom. Quem é esse homem aí? É um homem que vive preso, apanhando, sofrendo, a turma joga pedra nele, expulsa de um lugar. É esse que está falando. Apesar disto tudo, eu sei que fui preparado para esta luta, e então estou sempre de bom ânimo. Porque enquanto eu estou neste corpo, eu vivo ausente do Senhor. E se em algum momento as coisas derem diferente do que eu esperado, eu sei que estarei com Ele. Por quê? Porque eu ando por fé e não por vista. O que me motiva não é o que está aparente. A esperança espiritual, portanto, não deixa ninguém confuso. Vai lá em Romanos capítulo 5, acho que é verso 5 de novo. Romanos 5, 5. Veja, a esperança não traz
A esperança não traz confusão. Quem vive esperando em Deus não vive confuso. Por que não? Porque o amor de Deus está derramado em seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Hã? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é dizer, em outras palavras, que em tudo devemos ter alicerçada a nossa vida em Deus. Seja no aspecto familiar, do trabalho, da fé, do ministério, dos projetos, dos sonhos, ou dos valores pessoais. Tudo tem que estar alicerçado em Deus. Porque Deus não falha. Deus não falha. Bendito seja o nome do Senhor. Então, chegamos ao quarto ponto. Ninguém consegue questionar como Deus age. Deus é bom. Diga aí, Deus é bom. Não é? Mas ainda que Deus é bom, por que às vezes morre alguém que a gente gosta? Um dia eu cheguei no hospital angustiado. Eu corri muito para chegar, estava no interior. Cheguei onde deveria chegar. E orei por uma pessoa que amava muito. Mas não deu certo. Eu fiquei muito angustiado e eu disse, eu nunca mais vou orar por ninguém. E então, o Espírito Santo me deu um chacoalhão. Mas pensa, fui parado aqui na caixa mesmo. E a Bíblia começou na minha frente, eu fui virando. Jesus curou, Jesus curou, Jesus curou, Jesus curou. E ele disse, meu filho, vai orar porque eu vou curar. E eu disse, por que não, meu pai? Era uma fruta que estava madura e eu não podia deixar cair. O irmão João Batista, um homem de Deus do Piauí, veio a São Paulo e foi ver minha mãe. E disse, irmã Toninha, a última igreja que seu marido entrou foi lá na nossa igreja no Piauí. E quando nós estávamos entrando, era a hora da oração, todo mundo de joelho dobrado orando. Igreja orando de joelhos. E quando eu estava entrando no corredor, o Espírito Santo tomou alguém e diz, eis aí a fruta que está madura. Importa que seja colhida. Meu pai voltou, não contou nada para ninguém. Mas ele foi. E por quê? Porque Deus trabalha, Deus é bom. Mas vai chegar o dia em que a trombeta soará. E neste dia, lá em Barueri, o sepulcro vai abrir, e meu pai vai levantar, e nós vamos nos encontrar diante do Senhor. Bendito seja Deus, porque Deus é bom. Glória a Deus. Levanta a mão aí e diga, Deus é bom. Aleluia. Alguém diz, mas se Deus é bom, porque tem os revés da vida, lutas, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de toda ordem. Por quê? Eu não sei, mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Um homem que um dia
teve muitas coisas, morava num lugar maravilhoso, tinha 5 carros novos, de repente não tinha R$1 para comprar Coca-Cola. Daqui a pouco chega alguém e bate na porta, e a menina tinha pedido Coca-Cola, o pai com vergonha foi chorar porque não tinha R$1 para Coca-Cola, mas a mulher estava no Carrefour, e o Espírito Santo falou: você vai comprar um monte de coisa, vai levar para o meu servo. E ela fez isto, e quando ela estava indo para o caixa, o Espírito Santo falou: não esquece a Coca-Cola. Ela foi, comprou a Coca-Cola, levou, a primeira coisa que ela pôs na mesa foi Coca-Cola. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos como explicar, nós não temos as respostas, mas algo bem definido existe nos propósitos de Deus, e Deus está trabalhando agora mesmo por você. Deus está trabalhando agora mesmo por você. Se você crê que foi o Espírito Santo que me trouxe aqui, creia na palavra do Senhor. Deus está trabalhando agora mesmo por você. Deus está trabalhando agora mesmo por você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro que o salmista escreveu: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora os meus olhos te veem. Sabemos com toda certeza que o caminho de Deus é mais alto que o nosso, que o plano de Deus é maior do que o nosso, que o pensamento de Deus é mais elevado do que o nosso. Vai lá em Isaías capítulo 55, verso 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu mau caminho, deixa o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos, disse ele, são mais altos do que os vossos pensamentos. Eles não são de vocês. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e não tornam para lá, mas regam a terra, para fazer a terra produzir, e para fazer a terra brotar, e para fazer a terra dar semente àquele que é o semeador, e para dar pão àquele que está faminto. Assim será a palavra que sair da minha boca, disse Deus, ela não tornará para trás vazia, mas cumprirá o desígnio para o qual está sendo enviada. Eu não sei onde você está, mas eu sei que Deus te ama e está falando ao teu coração: renove agora as tuas forças e Deus vai te ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Procure pelo Senhor e você vai encontrar descanso nele, porque o que Ele pensa acerca de você é coisa boa. O que Deus pensa sobre você é coisa boa. Vai lá no livro de Jeremias, capítulo, acho que é 29, verso 11. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar para você o fim que você espera. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, sabendo isto, entendemos que pessoas que servem a Deus com integridade
Mesmo assim não sabem tudo, ninguém sabe. Aliás, apóstolo Paulo escreveu: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que depois fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, pelo Senhor e para a glória de Deus, eu os aconselho a esperar na misericordiosa graça de Jesus, no perfeito amor de Deus, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Siga os dias confiando em Deus, esperando no Senhor, descansando no Senhor, porque a promessa de Deus é promessa de que vai renovar as tuas forças. E por fim, apresentamos então a mensagem de Jesus. Mateus 11, 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o convite foi para todos. Agora, primeiro é decidir vir. Segundo, é confiar na promessa. Ele vai aliviar. E terceiro, deixa que um modo ele faz. Ele vai trabalhar. A vida de um filho de Deus não é isolada, porque ninguém vai longe sozinho. Não há melhoras no afastamento da comunhão. Não há alívio das dores no isolamento da vida espiritual. Por fim, Jesus fez uma poderosa declaração, usando o livro de Isaías, capítulo 61, verso número 1, 2 e 3, eu acho. Jesus disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, o Senhor, seja glorificado. Então, veja como vivem melhor aqueles que confiam em Deus. Vai lá em Jeremias de novo, mesmo capítulo 17, agora o verso 7. Veja como está escrito: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quem coloca confiança, quem coloca esperança em Deus, não toma forma do mundo. Romanos capítulo 12, vocês conhecem de cor. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não apresenteis os vossos corpos, ou que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional, inteligente. E não tomem a forma, não vos conformem, ou não fiquem iguais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque assim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso trará descanso na sua alma. Quem coloca confiança em Deus, quem coloca esperança em Deus, não desfalece pelo caminho. Vai lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 15. 2 Coríntios 4, 15, veja como está. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus.
Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se acabe, se estrague, se esvaia, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Veja o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, passam, tudo passa, sempre passa, logo passa. Mas aquelas que a gente não vê, essas são eternas. Quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, tem a mente renovada. Efésios, vai lá, capítulo 4, verso 22. Quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quem coloca confiança em Deus, quem coloca esperança em Deus, se preocupa em ajudar. Esse é o texto que li no momento do ofertório. Filipenses capítulo 4, do 10 até o 19, nós encontramos. Queridos, obrigado por me ajudarem, porque cada vez que vejo vocês ajudando, eu percebo que vocês estão aumentando a sua conta diante de Deus. E isso é cheiro suave diante do Senhor. Quem coloca a confiança e a esperança em Deus, renova o seu conhecimento. Colossenses capítulo 3, verso 9. Colossenses 3, 9. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo. E este novo se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem coloca confiança em Deus, quem coloca esperança em Deus, é renovado pelo Espírito Santo. E aqui eu leio o último texto de hoje, livro de Tito, capítulo 3, verso 3. Tito, eu acho que a gente começa pelo verso 1, do 1 até o 7. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados, potestades, que obedeçam, estejam preparados para toda boa obra, que não infamem ninguém, que não sejam contenciosos, sejam modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, que é o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, não se abalam, eles permanecem para sempre. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha para o vizinho e diga: em nome de Jesus Cristo, seja renovado. 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 Em nome de Jesus Cristo, seja renovado para a glória de Deus. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Pastor Tiago, ora a Deus.
Todos em pés louvando ao Senhor, porque Deus é bom. Levanta a mão aí e diga: Deus é bom. Ele renova as minhas forças. Diga: Ele renova as minhas forças. Vamos lá, gente. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela Tua palavra, por Sua orientação em nossas vidas, pelo fortalecimento, pelo caminho que o Senhor tem nos mostrado. Que nessa noite, Senhor, fortalecidos pela Tua orientação, pela Tua palavra, possamos sair daqui, meu Pai, cheios da Tua graça, com vigor, com força, com garra, para a glória do nome santo do Senhor. Nós te louvamos pela oportunidade de poder escutar a Tua palavra nessa noite, Senhor, e assim agradecemos ao Senhor pela orientação, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos guardar em segurança. Amém. Diga assim, ó: os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar. Olha como o irmão Paulo escreveu essa poesia. Ele disse assim, ó: no bom trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Forte, gente. Olha como o Espírito Santo estava junto com o irmão Paulo quando ele escreveu. Ele disse assim, ó: Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Deus é o supridor, gente. Deus está cuidando. Deus está cuidando de nós. Veja esta última assim, ó. Em Cristo sempre confiando,
socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Sejam renovados em nome de Jesus. Vou impetrar a bênção agora e peço que os pastores venham aqui para um momento muito rápido. Vamos, trabalho de administração para cuidar com os irmãos. Combinado, pessoal? Combinado? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. Amém. Vão abençoados em nome de Jesus.